Gente, agora nós vamos falar sobre logosofia. Você já ouviu falar, sabe o que é? Então vamos conhecer. Para isso convidamos então o professor Edson Luiz Peters, ele que é professor, conferencista e também procurador da Justiça do Estado do Paraná. Professor Peters, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradecemos a oportunidade aqui. Bacana. E também está conosco a Maria Valiati, ela que é da Fundação Logosófica, é isso, Mariati? Sim, uma entidade cultural sem fins lucrativos. Quantos anos existe já a Fundação Logosófica? Em Curitiba, 41 anos. Nossa! E no mundo, vamos fazer 90 anos no ano que vem. Uau! Nós podemos entender que é uma ciência? Podemos, é uma ciência nova, foi uma ciência nova para mim, eu tomei contato com a logosofia faz cerca de 20 anos, e é uma ciência nova para a humanidade também. É uma ciência criada por um pensador humanista argentino, Carlos Bernardo González Pecotti, e que traz um método, né? A diferença talvez da logosofia, o diferencial da logosofia, é que o autor cria um método que serve para todos, né? Para todo e qualquer ser humano que se disponha e queira ser melhor, né? Tenha esse propósito de ser melhor. Então, a pergunta inicial que a logosofia se propõe a responder é como ser melhor? Muitos querem ser melhor, né? Mas qual é o caminho para isso? Então vamos começar a dizer o seguinte, o que é a palavra logosofia? Essa palavra logosofia é a junção, é a somatória de duas outras gregas, o logos, que é o verbo, okay, né? Que é a fonte, e a sofia, que é o conhecimento. Então, logosofia é o verbo, ou é a fonte de um conhecimento que nós chamamos de causal, que vai buscar qual é a causa, né, a causa do pensamento, a causa das ações humanas. Por que o homem atua de uma forma, por que às vezes ele comete atos até criminosos, né? Eu, na minha carreira de procurador, me deparei com muitos seres humanos que praticaram atrocidades, e que depois, na hora de se apresentar, né, à justiça, percebem que aconteceu algo que eles não conseguem explicar bem, né? E normalmente é o ser humano que não se conhece bem, não sabe dominar o próprio pensamento e se deixa levar, né, pela impulsividade ou pelo pensamento da violência. Minha cara Valiati, tudo que se cria, tudo que se estuda, você tem um propósito, se propõe a algo, né? Isso. O que propõe a logosofia? Ela propõe a me auxiliar a superar nos pontos que eu identifico em mim como uma necessidade de superação. Então, na verdade, cada um se constitui o próprio laboratório experimental. E vamos nos intercâmbios na escola, que nós fazemos os estudos individuais e depois há reuniões de intercâmbio, de trocas, né? Na busca da construção de respostas que nos auxiliem à superação. Em off eu perguntei aqui pro Peters, até em tom de brincadeira, né? Fiz um comparativo, né? A filosofia, ele me respondeu, é uma perguntadeira. É isso, Peters? É isso. E aí a Valete me respondeu, e a logosofia é uma respondedora. Isso. É isso? Isso. Se eu estiver buscando algo, se eu estiver inquieta, né, de que a essência humana nos leva a algo mais do que as satisfações materiais, que são todas boas, plausíveis, mas o que mais? Então, quando você está inquieto pelo algo mais, da essência humana, então a logosofia, com o seu método psicodinâmico, ensina a como fazer, é o tal do como, né? Então, como é que faz? Ok. Então, Peters, partindo desse pressuposto, não é assim no tiro, né? Existe uma metodologia. É isso? Existe. Explica pra gente mais ou menos, professor, como é que é essa metodologia? Existe uma bibliografia, né? Ou seja, nós temos uma ampla, uma diversa produção, uma base literária, uma parte publicada, uma parte ainda não publicada, aonde nós buscamos exatamente essas referências. E existe um método de aplicação prática, e eu preciso experimentar na minha vida, e cada um lá na nossa escola, na fundação, experimenta, né? Quem estuda a logosofia obrigatoriamente deve levar à prática. Nós praticamos o que estudamos e estudamos as nossas experiências. E o que acontece, né? O erro é o princípio do acerto, para trazer algo muito prático na vida, né?
Então, o ser humano, quando erra, ele tem que perceber qual é a causa do erro para não seguir errando. Então, é muito comum se ouvir por aí que errar é humano, né? Nós, quando estudamos logosofia, vamos aprendendo que acertar é humano. Agora, eu preciso saber a causa, por que eu estou errando, e aí me corrigir. Então, o modelo, o método logosófico, é um método que leva a me conhecer no meu sistema mental sensível e instintivo. Esses são os sistemas que formam a psicologia do homem, e conhecendo como é que eu funciono, como é que a mente funciona, eu consigo me corrigir. Então, eu consigo fazer um processo de aperfeiçoamento e aí fazer aquilo que se prescreve, que é um processo de evolução consciente. E por que é consciente? Porque o homem consegue fazer mudança porque ele quer, né? Diferente do animal. Então, o homem ocupa uma diferente posição para a logosofia, é um reino hominal, né? Ou hominial, onde ele é o único consciente, sabe que nasceu, sabe que vive, sabe que vai morrer, e sabe, pode aprender que ele pode mudar, ele pode ser melhor quando ele decide ser melhor e consegue se disciplinar para isso. Bom, tem algumas perguntas que são únicas para todos os homens que já pisaram nesse orbe terrestre, né, Aurete? E uma pergunta que todos fazem é por quê, né? Por que da vida? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? A logosofia, de certa maneira, ajuda a dar alguma resposta? Com Valete? certeza. A primeira vez que alguém me perguntou o que é a vida, eu tomei um susto. Isso eu nunca parei para pensar nisso. E aí começou uma inquietude, uma busca, né? E a logosofia realmente vai me trazendo que a vida é um imenso campo experimental, onde você vence ou você é derrotado, né? Depende muito da sua desenvolver a sua capacidade de superação. Porque cada um tem uma janelinha, né? Cada um olha para um prisma. Ele pode abrir a porta, tudo, né? Pode abrir um leque imenso de oportunidades, mas tem que se interessar por descobrir isso, botar a sua inteligência para funcionar. Tem que querer. Tem que descobrir como é que funciona o mecanismo da inteligência. Os pensamentos, eles são agentes causais e que as massas, às vezes, são dominadas pelos pensamentos. Se solta um pensamento aí na massa e todo mundo começa a ficar com temor ou eufórico, sem saber por quê. Então, a logosofia vai explicando o que é um pensamento. O pensamento é um agente causal. Como ele está na minha mente e eu não sei que ele está, ele domina as minhas ações. Ele governa a minha mente. Fica impregnado no ser. Ele toma conta de mim. Em vez de eu dirigir a minha vida para um destino que eu quero, eu me vejo envolta e submersa nisso. Então poderíamos dizer que a logosofia também tem uma fórmula, né? Uma metodologia. Um método que ensina o homem a dominar o pensamento. É isso, Peters? É isso, a perceber, né? Eu vou usar uma expressão aqui que é do meu mundo jurídico até, fazer o flagrante. Flagrar o pensamento da pressa. Opa! Né? Por que eu estou com pressa? Né? Por que eu estou aí onde a regra é 40, estou andando aí a 60, estou expondo a minha vida a risco dos demais? Então, flagrar o pensamento da impulsividade, que é um pensamento, às vezes, muito comum, né? O pensamento da crítica, da impulsividade, da precipitação, pensamentos que levam... Você vai comprar alguma coisa, será que eu preciso disso aí? É o princípio consciente, como nós falamos, ou seja, às vezes a criança, né, estávamos antes aqui falando nesse programa de pedagogia, enfim, né, às vezes a criança está indisposta, está com preguiça de fazer algo, de levantar mais cedo. O que é isso? Isso é um pensamento, isso não é o ser, isso é o que ele está pensando. Então, em logosofia, nós aprendemos a ser mente e não pensamento. Ah, perfeito, perfeito. Eu tenho certeza que o telespectador ia perguntar para os senhores, tem alguma relação com religião, com psicologia, com parapsicologia? Valete. A logosofia ensina a identificar as causas. E as causas estão em cada um de nós. Ok. Então, ser um investigador de si mesmo, eu sou o governo da minha vida. Eu começo a identificar a razão de viver. E nesse livro que nós lhe agraciamos, aí o curso de iniciação, o primeiro capítulo fala de realidades essenciais.
e fala ante a situação crítica do momento. Isso foi escrito lá em 40 e poucos. Qual é a razão, quais as causas da deteriorização da cultura? Por que há tanto erro e pouco acerto, né? Então, o Gonzales Pecote traz 3 causas. Porque não se ensinou, não se foi capaz de ensinar o homem a conhecer a si mesmo, não se ensinou o homem a conhecer o mundo mental, não se ensinou a conhecer a criação, o Criador e as leis universais. Então, se não se sabe, não sei quem eu sou, não sei como é que atua o meu mundo mental, a mente, né? E não conheço nada do Criador e as suas leis, como é que faz? Então, né? isso aqui passa pelo autoconhecimento? Isso. Totalmente? Sim. É o dominar os pensamentos, o seu ser. Passa, exatamente. Eu, quando era jovem, fui acolhido numa fundação, na Fundação Casa do Estudante, e é onde eu vivia sob o pensamento de que o mundo tinha que mudar, o governo tinha que melhorar, né? O meu país tinha que melhorar, enfim, a escola, etc. E eu aprendi, depois fui acolhido na Fundação Logosófica, e eu aprendi algo que hoje para mim é muito lógico, é o indivíduo que tem que melhorar, para a família melhorar, para a comunidade melhorar, para o Estado melhorar, para o mundo melhorar. Então, cada um fazendo a sua cada parte. Um que tem que ser melhor. Então, com a religião, nós não temos nenhum tipo de conflito, apenas que a logosofia, ela entende que o ser humano deve tratar ele mesmo da sua dimensão espiritual. Investir nesse processo de evolução, de melhoramento e alcançar. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. É isso? Só que para exercer o livre-arbítrio precisa conhecimento. Precisa domínio. Existe uma pedagogia específica dentro da logosofia? Sim, a pedagogia logosófica, né, que está, inclusive, as escolas que nós... Existem escolas, então, usando essa pedagogia. Ou seja... E o que ela ensina? Qual que é a base dessa pedagogia logosófica? Ensina a criança a pensar. Maravilhoso isso, não? Aquilo que nós estamos nos batendo agora com essa idade, se você ensina a criança que ela não é teimosa, ela não é preguiçosa, mas tem um pensamentinho dentro da mentezinha dela. Então, se você inverte isso e diz, não, eu sou alegre, eu sou corajosa, eu quero fazer, eu vou colaborar, eu vou estudar porque me faz bem, eu sou feliz fazendo isso. E ela comprova que é feliz. Essa é a prova científica. Bom, você prova que é feliz, que é verdade. Bom, essa foi uma pequena pinçada sobre esse tema, logosofia, mas existe a Fundação Logosófica, caso você queira conhecer um pouco mais. Então eu pergunto para o professor Peters e para Maria Valiati, que estão aqui conosco, como é que as pessoas podem ter acesso a todo esse conhecimento da Fundação Logosófica, Peters? Bem, em Curitiba nós temos uma... tem um site aqui, né? Em Curitiba nós temos uma sede, né, física. Que fica onde? Na rua Ângelo Domingos Durigan, número 460. Santa Felicidade? No bairro Cascatinha. Cascatinha? Aqui próximo, próximo. 3 quilômetros daqui. Nós temos o telefone 3332-2814. Ok. E temos um site. logosofia.org.br. Tem aí um Fale Conosco, tem artigos, né, tem algo a respeito do método, como é que funciona, tem algo sobre a pedagogia, né, que a Maria estava expondo aqui. Maravilha, maravilha. Senhores, muito obrigado aí por essa explicação aí, é um tema realmente que tudo que é bom para elevar o homem, eu acho que é bem-vindo, né? Estamos à disposição, né? Sempre que quiser, poderemos voltar. Será um prazer tê-los aqui.